os amigos aqui que nos assistem. É um grande prazer estarmos aqui nesse debate muito importante com o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, né, o Wagner Lenart. Boa noite, Wagner. Obrigado por estar conosco aqui para esse debate importantíssimo. A gente dizia, inclusive fizemos a nossa nota técnica sobre a reforma tributária, que seria primordial e mais importante do que a reforma tributária, nesse momento, que houvesse a reforma administrativa, né? Porque para a gente poder até estimar custeio e carga tributária, a gente precisa saber como fica o andamento, né, das despesas do governo, especialmente não de forma imediata, mas ao longo dos próximos anos, até para que se faça um trabalho muito mais técnico e bem melhor elaborado. Então, dentro desta ótica, fazemos aqui algumas perguntas a você, né? A proposta apresentada de reforma administrativa, quais as principais mudanças apresentadas nessa proposta que está lá no Congresso Nacional? Bom, primeiro, uma boa noite, presidente Sérgio Aprobato, diretor Diogo Chamum, todos os membros da FENACON e todos que estiverem nos assistindo. Prazer enorme estar falando com vocês com uma pauta tão importante quanto a reforma administrativa. Eu reputo essa uma das transformações mais importantes pela qual o nosso país tem que passar, e todas as oportunidades que nós temos como essa de debater o assunto, de trazer o assunto à tona, são essenciais, né? Essenciais porque esse tipo de reforma, esse tipo de transformação não se faz só aqui em Brasília, não se faz só com o esforço do Executivo, não se faz só com o esforço do Congresso Nacional. É necessário que a sociedade se engaje, entenda do que está sendo tratado, entenda a importância de se debater o tema e participe, né, do processo de transformação da administração pública. Indo à sua pergunta, né, a gente deu um primeiro passo, fez a apresentação do primeiro projeto relacionado a uma jornada de transformação da administração pública. Isso é muito importante destacar. Ao contrário de outras reformas, de outros projetos, a reforma administrativa não é um ato que se faça de uma única vez, né, ou que se resolva do dia para a noite. É um processo. Todos os países que passaram por esse tipo de transformação fizeram isso ao longo dos anos. E aí vem uma outra questão que é muito importante destacar. Não pode ser um projeto de um governo só, tem que ser um projeto de país. Tem que superar os interesses político-partidários, ideológicos, tem que ser um projeto em que o país debate, e é evidente que nesse processo vai haver divergências do como, mas é importante que haja convergência de que é necessário fazer. Nós temos hoje um modelo, que foi um modelo construído lá na Constituição de 1988, e todos nós sabemos o quanto o mundo mudou nesse período, né? As transformações pelas quais o mundo passou, sejam elas de ordem tecnológica, sejam relacionadas ao mercado de trabalho, seja relacionada à dinâmica social, as mudanças foram profundas, especialmente nas 2 últimas décadas. E a administração pública brasileira, salvo um movimento ali no final da década de 90, em 1998, pouco avançou nesse sentido e pouco acompanhou essas mudanças. E a gente sabe, né, todos que trabalham em organizações, que são executivos, têm o seu negócio, as empresas, sejam elas grandes, pequenas e médias, que não souberem se adaptar a esse momento que a gente vive, essa mudança profunda e cada vez mais acelerada, vão ter muita dificuldade de permanecer na atividade, né? Aquelas que realmente não conseguirem fazer esse processo, a tendência é que deixem de existir. O Estado ele não deixa de existir, mas ele deixa de ter a capacidade de fazer os investimentos mais básicos para a população, e é isso que está acontecendo com a administração pública brasileira. Prova disso é o estado natal meu, do Diogo, o Rio Grande do Sul, faz 4 anos que não consegue sequer pagar em dia a folha de pagamento dos servidores públicos, né? Não tem capacidade de investir, não tem capacidade mínima de fazer a compra de insumos e não tem sequer a capacidade de pagar os seus servidores em dia. Então, é evidente que isso vai repercutir na prestação de serviço público, vai repercutir no atendimento das pessoas, especialmente aquelas que mais precisam da administração, mais precisam do serviço público.
Então, esse é um ponto importante de destacar, né? Estamos iniciando um processo de transformação e apresentamos uma PEC, porque entendemos que esse não é um processo que pode ser feito com questões pontuais, com ajustes pequenos. É preciso reformular a estrutura geral do serviço público brasileiro. E a PEC vem com esse intuito de reformular a estrutura geral, especialmente no que toca à forma de vínculo dos servidores com a administração pública. Hoje nós temos um sistema em que você tem o mesmo regime de estabilidade, o mesmo regime jurídico, desde o policial federal, desde o auditor fiscal, até o operador de videocassete, o datilógrafo. Sabemos que no mundo que a gente vive hoje, esse tipo de situação não faz sentido. Ou pelo menos você ter um grau de estabilidade comum e rígido para todos os servidores públicos não está de acordo com as melhores práticas internacionais, melhores práticas de gestão. Então, o que está sendo proposto, o principal ponto da proposta, é que nós tenhamos uma multiplicidade de vínculos ao invés de ter um regime jurídico único. E por que isso? E aí eu trago um drama do nosso dia a dia aqui do Ministério da Economia, da minha secretaria, que analisa os pedidos de concurso público. Hoje, quando nós fazemos um concurso público, nós estamos assumindo um compromisso com o servidor, um compromisso rígido, um compromisso que não é possível você se desfazer dele, independente das circunstâncias, por mais de 60 anos. Você tem um período de atividade do servidor, ele vai ficar em média 30 e tantos anos ativo na folha de pagamento da União, e ao contrário do privado, que quando a pessoa se aposenta ela vai para o INSS, no público ela continua na folha de pagamento da União, e aí você tem mais o período de aposentado e mais o período ainda de pensionista, porque em muitos casos o servidor ainda deixa um pensionista e recebe por mais um período. Então a gente tem hoje um número de 59 anos, mas uma tendência de crescimento, a projeção em breve chegar a 69 anos, de vínculo da administração com o servidor. E aí qual é o grande drama? Eu faço um concurso público hoje e eu estou estabelecendo esse compromisso com o servidor por 60 anos. Eu não sei se eu vou precisar da atividade que o servidor vai desempenhar daqui a 5, daqui a 10 anos. Com as mudanças tecnológicas que estão acontecendo, com as mudanças na dinâmica social que estão acontecendo, a gente não tem como ter a certeza de que vai ser necessário daqui a 5, 10 anos. Como é que a gente vai assumir um compromisso que não só a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos e netos vão ficar pagando por um perfil profissional que daqui a pouco não vai mais ser necessário, ou que vai precisar ser reformulado, ter um outro tipo de qualificação, de capacitação. Então, nesse mundo que muda cada vez mais rápido, é muito importante que a gente tenha essa multiplicidade de vínculos para que a administração tenha a capacidade de se adaptar e fazer isso com agilidade, com rapidez. Então, a gente está propondo que o regime jurídico único seja substituído por 5 vínculos. A gente separamos esses 5 vínculos em 2 grupos. O primeiro grupo desses vínculos são aqueles de caráter permanente, aquelas atividades que você presta com continuidade dentro do serviço público. E aí, aqui teríamos 3 tipos de vínculo. O primeiro deles, o cargo típico de Estado, seriam aquelas atividades inerentes à função estatal que só o Estado desempenha. Evidente aqui a posição, as ocupações de fiscalização, poder de polícia. Isso seria os cargos típicos de Estado, que em qualquer lugar do mundo esse núcleo do governo tem uma estabilidade mais sólida. O Reino Unido, por exemplo, 8% da sua força de trabalho no serviço público tem uma estabilidade mais sólida porque é esse grupo que desempenha funções que precisa de uma maior autonomia, de uma maior independência. O segundo grupo seria o cargo por prazo indeterminado. E aqui é importante um registro. A classificação entre cargo típico de Estado e cargo por prazo indeterminado não é uma classificação de importância da atividade. Não é isso que define o que é um, o que é outro, e sim a natureza da atividade. Tem algumas atividades que são extremamente importantes, mas que pela natureza da atividade não precisam do mesmo grau de estabilidade dos cargos típicos de Estado. E aí, repito o exemplo que eu dei do Reino Unido, 92% dos servidores públicos estão num grupo semelhante a esse que a gente está propondo aqui através da PEC. Nesse grupo, além das possibilidades de desligamento que você tem hoje, e aí também aqui vale fazer esse destaque, nós temos 3 possibilidades de desligamento de servidores hoje. O processo administrativo, a sentença judicial transitada em julgado e o desligamento por insuficiência de desempenho.
Esse último, no entanto, nunca foi regulamentado, apesar de estar previsto na Constituição, e, portanto, não acontece. Então, na prática, nós só temos dois tipos, que é o processo administrativo e a sentença judicial transitada em julgado. Com essa nova formatação que nós estamos propondo, os cargos típicos de Estado continuariam com esse mesmo regime de estabilidade, com essas mesmas previsões de desligamento, apenas com a regulamentação do desligamento por insuficiente desempenho. No cargo por prazo indeterminado, aí a lei traria outras hipóteses, mas não hipóteses quaisquer. E aí também um ponto importante de destaque: a gente não está colocando esses servidores como seletistas, a gente está colocando eles como uma ordem diferente dentro do regime estatutário. Isso também buscando aí as melhores práticas internacionais que aplicam situações como essa, né? Então, ele não teria as mesmas possibilidades de ligamento do seletista, mas teria uma amplitude maior aqui e outras hipóteses previstas em lei, definidas pelo Congresso Nacional. E é importante destacar, no próprio texto da PEC a gente já coloca isso, nesses casos seria vedado, em qualquer circunstância, o desligamento por questões político-partidárias, né, questões ideológicas. Né? É importante que haja essa salvaguarda do servidor desempenhar bem as suas funções. Junto a esses dois tipos de vínculo, nós teríamos o vínculo de experiência, que seria a porta de entrada no serviço público. Ele substituiria o atual estágio probatório, que não se concretizou naquilo que pretendia ser a sua finalidade, que era verificar se o servidor, na prática, além do conhecimento técnico, desempenhava bem as suas funções no dia a dia do órgão. Isso não se realizou, o estágio probatório virou uma mera formalidade e nós estamos propondo essa mudança para que ele se torne, de fato, aquilo que o estágio probatório deveria ser. Um momento em que, na prática, o servidor vai mostrar que tem condições de desempenhar bem a sua função e de fazer a diferença na vida das pessoas. O outro grupo que eu comentei é o grupo que tem um caráter de temporariedade, de permanência por um determinado período dentro da administração. E aí seriam os cargos por prazo determinado, que viriam a substituir a contratação temporária hoje existente, com a diferença que hoje a contratação temporária ela só pode ser estabelecida em excepcional interesse público. Nós entendemos que a contratação temporária ela não interessa se é excepcional interesse público, o que interessa é só o interesse público, e o interesse público de atividades que tenham início, meio e fim, que tenham características de temporariedade definida, que sejam contratados por um prazo determinado e não por um prazo determinado. Né? Aqui entra as questões de contratação por projeto, por demanda sazonal, enfim, uma série de circunstâncias que faz sentido a contratação temporária, como está acontecendo ao redor do mundo cada vez mais. Né? E o último vínculo seria o vínculo de liderança e assessoramento, que viria a substituir o cargo em comissão, que hoje existe, esses cargos de confiança. E a gente entende uma parte majoritária deve ser selecionada por processo seletivo estruturado, meritocrático, e uma parte residual, como acontece em qualquer lugar do mundo, alguns países mais, outros menos, os cargos de livre nomeação e exoneração, que tem aquela componente de confiança que nós entendemos que é importante que o agente político que assuma possa trazer algumas pessoas da sua confiança, é claro, com algumas balizas e alguns critérios mínimos de qualificação, como a gente fez o movimento no início do mandato, a gente estabeleceu um decreto definindo critérios mínimos para a ocupação de cada um dos cargos da administração pública federal, do Executivo Civil. Então, eu destacaria essa questão dos vínculos, que é a parte central da proposta que foi colocada ao Congresso Nacional há cerca de um mês e meio. E, para não me estender muito e a gente continuar no debate, eu colocaria para as próximas perguntas e a gente vai conversando, porque são diversos pontos e o tema realmente é muito complexo e rico. Né? Não tenha dúvida. Na verdade, como você bem colocou, você foi brilhante na sua exposição. Eu acho que é o tema mais importante que a gente tem que discutir, de fato, essa questão da reforma administrativa, né? Que a gente sabe, na verdade, infelizmente, nem todos têm esse mesmo pensamento que você está tendo, pensando no melhor para o país, né? Para o Brasil, né? Infelizmente, a gente percebe que não é assim que a coisa funciona, por isso que traz uma complexidade gigantesca na aprovação num projeto tão importante que é a reforma administrativa, né? Acho que essa colocação de desvincular, de criar tipos de contratação, é fantástico, uma ideia brilhante. Já ouvi algum comentário a respeito disso, inclusive em alguns lugares fora do país parece que já existe esse critério de contratação,
que ele faz todo sentido, na verdade, né? Porque você pode realmente ter mais flexibilidade, inclusive nos casos se evidentemente não houver interesse de determinado funcionário que está lá, um servidor que está lá, dependendo do tipo de contrato que ele tenha, você pode até, usando de toda a legislação pertinente, dispensar em função, talvez, de não ter, ou o cargo já não existe mais aquele interesse na forma, no critério do cargo, ou na experiência que ele está trazendo, ou a meritocracia, enfim, várias situações colocadas aqui com muito critério, que isso dá essa flexibilidade, né? Quer dizer, até o próprio funcionário, a gente sabe, tem funcionário público, servidor público muito bom, que tem toda a boa intenção e trabalha muito bem, mas também tem, como em todo lugar tem, até do setor privado, tem aquelas pessoas mais acomodadas, tal, e no público a gente percebe isso também com critério, que ele está lá cumprindo o seu papel, né? Ele está lá marcando ponto para passar o tempo dele, e você trouxe um dado extremamente importante, sério, né? Que é o tempo que se consome em gasto com uma pessoa, um ser humano, que faz um concurso público, que passa nesse concurso público hoje, nos critérios de hoje, e que essa pessoa fica atrelada ao governo, em média, 60 anos. Quer dizer, é um número muito preocupante, né? Realmente é difícil você quebrar esse vínculo e fazer qualquer projeção para 60 anos, né? Uma situação muito desconfortável. Então, nada mais sensato, nada mais justo de que se fazer e adotar esse critério de abertura. Eu gostei muito da forma e do critério que vocês estão encaminhando essa proposta. Eu vou deixar... Só uma curiosidade em relação a isso. Até o meio desse ano, quando o Executivo Civil analisava um pedido de concurso público, ele projetava apenas os 3 primeiros anos do servidor na folha de pagamento. Isso para efeitos orçamentários, né? Só que não faz sentido. Se você está assumindo um compromisso de longo prazo, você tem que projetar esse longo prazo. É a mesma coisa que uma empresa comprar um imóvel, financiar em 20 anos e só considerar os primeiros 3 anos do financiamento e não considerar os outros 17. Você está fazendo uma despesa obrigatória, um compromisso obrigatório que você está assumindo, você tem que projetar isso ao longo do tempo, que você vai estar comprometido com essa despesa. Então, a partir do meio desse ano, nós estabelecemos aqui uma nova regra. Todos os pedidos de concurso público vão ter a projeção de médio e longo prazo, para que, no momento da tomada de decisão, se tenha muito claro o compromisso que está se assumindo e o tamanho do investimento que está sendo feito na contratação daquele profissional. Nós, como somos da área contábil, a gente sabe exatamente o que quer dizer isso, né? Não faz o menor sentido lógico você assumir um compromisso de 60 anos e não fazer as projeções devidas, né, nesse período. Não faz sentido algum, né? Bom, eu vou abrir um pouco a palavra para o Diogo também, que é seu conterrâneo, não sabia, que ele também está aqui conosco para poder colaborar nas perguntas aí. Por favor, Diogo, faça favor. Inicialmente, dizer que é um grande prazer participando aqui, e também com a presença do Wagner, secretário Wagner. E, assim, Wagner, eu acompanhei o lançamento da proposta, eu tenho lido, tentado entender melhor, tem muita coisa. Inicialmente, assim, você já contextualizou a necessidade, mas tem dados impactantes, como um aumento do gasto em folha de pagamento em 145%, se não me engano, em 10 anos. Essa questão dos quase 60 anos de vínculo, enquanto se trabalha menos de 30, são dados muito impactantes. E também a gente entende, né, que uma proposta de emenda à Constituição ela é robusta, e a gente tem um tempo exíguo aqui para discutir. Mas também se fala em férias não superiores a 30 dias, licença-prêmio, aumentos retroativos, gargalos que trazem, como você bem falou, para uma realidade atual e não para um histórico, sabe-se lá, né, de quando se criou esses gatilhos e vantagens. Mas eu também, como presidente, eu achei muito dinâmico, interessante essa proposta, mas também eu queria confirmar e entender se de fato isso
consta na proposta, é o fato de todas essas medidas são para os servidores dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas parlamentares, juízes, promotores, ministros, esses não estão contemplados nessas regras que tem previsão na proposta. É isso, Wagner. E se for, o porquê que não se abrangeu um pouquinho mais para essas categorias mais fortes, mais poderosas? É importante a pergunta, Diogo, e traz a oportunidade aqui da gente abordar esse tema. A decisão foi por 2 motivos especialmente. Um deles político, né? Você tem aqui uma questão da independência dos poderes, né? Algo que a gente deve sempre ter muito cuidado em fazer qualquer movimento que eventualmente possa ferir essa independência. Isso é fundamental para a ordem democrática, para a república, que haja essa independência de poderes. Então, como esses membros, né, são considerados membros de poder, os juízes, os promotores, os deputados, senadores, eles são considerados membros de poder, então eles são titulares do poder. O executivo entendeu que não seria a sua função mexer com os membros, aquelas pessoas que institucionalizam aqueles poderes que são poderes que estão ao lado do executivo como formadores da nossa república. Então, tem esse componente, um componente de preocupação de não extrapolar essa independência, essa separação, né? E também o componente jurídico. Tínhamos, né, no momento de fazer a apresentação, uma preocupação de que uma eventual inclusão desse grupo gerasse um debate judicial que fosse tramitar no Supremo Tribunal Federal e que se tornasse interminável. Vou dar um exemplo para vocês de como um vício de forma num processo legislativo como esse pode gerar uma situação muito ruim do ponto de vista institucional e para as mudanças que se pretende fazer. Comentei no início da minha fala que em 1998 foi feita uma mudança, um movimento de modernização da estrutura administrativa com a emenda constitucional 19. Ela estabeleceu uma série de mudanças, mas uma delas em específico, a do artigo 39, pende de julgamento no STF até hoje. Se vocês entrarem na Constituição, entrarem no site do Planalto, no site do Congresso Nacional e abrirem a Constituição Federal, vocês vão ver que tem 2 artigos 39 na nossa Constituição hoje. Um artigo que está em vigor, que é o artigo originário, e um artigo que foi estabelecido pela emenda constitucional 19, que está em suspenso, aguardando essa decisão do STF, em virtude de um eventual vício de forma no processo dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. A gente queria evitar esse tipo de situação, de ficar 20 anos eventualmente debatendo se poderia ou não o Executivo propor uma mudança como essa que englobasse membros de poder. A gente sabe que tem argumentos muito sólidos dizendo que é possível que o Executivo fizesse essa apresentação, mas também sabemos que tem argumentos do outro lado dizendo que não seria possível, que não seria juridicamente viável. Então, para evitar uma discussão nesse sentido, também se optou por deixar de fora. No entanto, é importante destacar, o Congresso Nacional agora é parte legítima para, entendendo importante, estender os efeitos do que foi proposto também para os membros de poder e até uma informação que não é de hoje, mas é recente. Na quinta-feira passada, a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Administrativa, liderada pelo deputado Thiago Mitrô e pelos senadores Anastasia e Cátia Abreu, apresentou a sua agenda legislativa para a reforma administrativa e trouxe, dentre as emendas que vai propor, uma emenda que faz essa extensão aos membros de poder. Então, isso é algo que a própria frente que está defendendo a reforma administrativa dentro do Congresso já trouxe como um acréscimo aí que vai ser colocado à deliberação do Congresso para ser incluído nessa PEC. Foi muito inteligente a forma como o governo apresentou essa reforma, porque, inclusive, delegando isso para os próximos servidores públicos, né? Eu acho que se tentasse forçar uma situação para incluir os atuais servidores, teria N problemas até de judicialização por direito adquirido, uma série de posições e, evidentemente, uma resistência absolutamente grande
e que provavelmente nem estaria sendo debatido esse tema lá no Congresso Nacional. Então, acho que a gente entende isso, né? Pelo menos eu tenho essa visão, que o governo conseguiu aquilo que era possível conseguir, né? Fazer uma reforma daqui para frente. E dentro dessa ótica, não sei, a gente escuta falar, não sei se é verdade ou não, que em mais 2 anos, tal, mais ou menos isso, 30% ou 40% do setor público estarão se aposentando. Então, eu queria que, Wagner, se você confirmasse essa situação, né? Se é isso mesmo, ou é mais, ou é menos, enfim, para a gente ter uma noção de quando vai mudar realmente de forma mais efetiva esse quadro da administração pública nacional, né? Primeiro, é isso, assim, a gente teve uma preocupação muito grande com 2 pontos em relação aos atuais servidores. Primeiro, evidente, a questão jurídica, né, também do direito adquirido, o contrato que foi estabelecido no momento que o servidor entrou no serviço público. Então, como você falou, se mexêssemos, por exemplo, na questão da estabilidade, isso seria uma briga jurídica interminável também, se poderia ser feito algo nesse sentido ou não. Segundo, e muito importante, é o respeito que a gente tem pelos servidores públicos atuais, né? O presidente comentou também antes da sua fala, a gente tem servidores muito qualificados, muito comprometidos com a administração e com a entrega de serviço para a população, e especialmente essas pessoas precisam ser respeitadas, né? E foi um cuidado também que tivemos. Até porque não há como fazer um processo como esse sem contar com os servidores. A transformação da administração pública, a construção de uma nova administração pública depende dos servidores. Eu tenho muito orgulho de dizer que a proposta foi apresentada, não foi construída só de pessoas como eu, que veio de fora da administração, que não são servidores efetivos, mas por um grupo majoritário de servidores efetivos, pessoas que estão aqui dentro da administração há 15, 20 anos e que são muito qualificados e que sabem da importância de fazer um movimento como esse, tanto para a população quanto para os próprios servidores, né? Porque hoje o que a gente tem é um sistema insustentável, que a gente pode demorar mais ou menos tempo para modificar, mas ele não tem a menor chance de dar certo no mundo que a gente vive hoje, especialmente no futuro, menos ainda. Então, muitas pessoas dentro do serviço público já se deram conta disso e sabem da importância de fazer esse movimento. Então, pensar para frente, né? Pensar no serviço público a partir de agora, partiu dessa premissa, e partiu da premissa de que a gente tem uma janela de oportunidade, como você também bem colocou, em virtude das aposentadorias que vão acontecer nos próximos anos, né? Até a meados dessa década de 2020, nós temos cerca de 40% da nossa força de trabalho se aposentando. Esse número vai para quase 60%, ou cerca de 60% se a gente for até 2030. Então, a gente tem aí uma boa oportunidade de criar um novo regime, um regime capaz de atender e se colocar dos desafios que a gente vai ter nos próximos anos, e aí já trazer as pessoas dentro desse novo regime, que vai dar muito mais flexibilidade, muito mais capacidade da administração se adaptar a esse mundo que muda muito rápido e também, especialmente, de atender às demandas da população. Então, foi muito com esse olhar, né, essa janela de oportunidades que a gente tem, que também a gente está propondo agora, e por isso também é um excelente momento para se fazer essa mudança. A gente tem uma necessidade fiscal, e essa necessidade que já era grande antes da pandemia se tornou ainda maior, né? Então, aqui também vale destacar, a reforma administrativa ela tem 2 componentes que eu considero muito, muito importantes. O primeiro deles é a parte fiscal, é evidente. O gasto pessoal é um gasto muito grande, a União, o percentual ainda é menor, porque a União tem uma receita muito grande, ela tem outros compromissos que não só a folha de pagamento, mas se você for para estados e municípios, ele compromete aí um percentual extremamente elevado da receita corrente líquida e inviabiliza, inclusive, investimentos e outras atividades que o Estado deveria desempenhar ou investir. Então, a gente tem uma necessidade fiscal muito grande. Essa é uma despesa muito importante da administração pública brasileira, e aqui um registro que também vale. A gente, no serviço público brasileiro, não tem uma quantidade de servidores muito alta em relação a outros países, especialmente comparando com a OCDE. Mas se nós formos comparar o percentual do PIB que nós investimos na folha de pagamento dos servidores públicos, ele é muito maior do que os países da OCDE, muito maior, especialmente do que países emergentes como a Colômbia, que está em torno de 8%. Nós estamos gastando quase 14% do nosso PIB em folha de pagamento, considerando as 3 esferas, né? União, estados e municípios. Se a gente for pegar os Estados Unidos, 9,5%, se eu não me engano, a média do
da União Europeia é 9,9%, então a gente está bastante descolado. O país que mais se aproxima da gente, dos que a gente buscou a comparação, é o Canadá, que está em torno de 12%, ainda assim, percentual bem inferior ao nosso. Então, a gente gasta muito com a folha de pagamento no serviço público e, sem dúvida, esse ponto precisa ser endereçado. Então, tem essa parte fiscal que é fundamental, mas tem uma outra parte que é muito, muito importante e que eu considero um dos projetos com maior impacto social que a gente pode ter, porque isso é serviço público melhor, de qualidade, atendendo melhor as pessoas. Se a gente conseguir fazer a transformação da administração pública para que ela seja mais eficiente, para que ela seja mais produtiva, para que ela seja mais voltada para atender as necessidades da população, é o atendimento no posto de saúde que vai melhorar, é o ensino para as crianças que vai melhorar, é a segurança nas ruas que vai melhorar. Então, esse é um dos projetos com maior impacto social que nós temos. E essa melhoria do serviço público é um dos pontos centrais também da proposta que está sendo discutida e, como eu falei, iniciada agora. Junto com ela, a gente vai ter uma série de outros projetos de lei que vão demandar aí a apreciação do Congresso Nacional. Muito bem. Chamon, agora a sua pergunta, depois a gente repete outra. Excelente abordagem, Wagner, do aspecto social. Enfim, é uma coisa que tem que estar forte aí para a sociedade entender isso. Mas eu vou... São dois questionamentos, assim, um vinculado ao outro, acredito que simples. Qual é a estimativa, qual é a ideia de economia em sendo aprovada a proposta, né, como foi colocada, né, como foi apresentada? E aí, segunda parte da pergunta é qual a sensibilidade, o entendimento da secretaria ou do secretário em relação à aprovação desta proposta? Então, são essas duas questões que eu acho importantes aqui, que são até meio sucintas, objetivas. Bom, primeiro delas, em relação ao impacto, essa mudança na Constituição, essa mudança que nós estamos propondo das regras gerais da administração pública, ela não tem um impacto imediato, né? Ela vai dar mais flexibilidade, vai dar mais maleabilidade, capacidade de adaptação para a administração, mas ela não vai trazer o impacto imediato. O impacto vai vir nas ações que vão ser feitas na sequência. E aí os projetos de lei que vão vir na esteira dessa PEC, né? A gente apresentou no dia da coletiva um mapa legislativo, né, que começa com a PEC, passa por mais 2 etapas, pelo menos, de mudanças legislativas, mas aqui também eu acho que vale um registro, que é o seguinte: gestão, no final das contas, é a busca contínua por melhoramento e aprimoramento. Esses tempos, uma repórter me perguntou: secretário, quando é que o senhor está falando que é uma jornada, que é um processo, quando é que o senhor imagina que termine essa jornada de transformação da administração pública? Eu falei: idealmente nunca. Idealmente nunca. A gente tem que estar constantemente se reinventando, melhorando, buscando fazer mais e melhor. Gestão é isso, no final das contas, seja nas empresas e deveria ser no público também. O problema é que a gente, na administração pública brasileira, por muito tempo estagnou e não buscou essa melhoria contínua, né? Então, acho que é um processo interminável, mas a gente colocou uma reforma em 3 fases que vão trazer projetos de leis subsequentes à reforma administrativa que são fundamentais. E aí, nesses em especial, é que a gente vai ter o impacto maior nas contas públicas. E aí a gente vai ter desde questões que envolvem uma reformulação das carreiras, né, especialmente das novas, das pessoas que vão entrar, com salários iniciais mais condizentes com a realidade do mercado de trabalho no Brasil. Aqui uma informação que também vale destaque: no governo federal, o prêmio salarial, ou seja, aquilo que é pago por uma pessoa desempenhando uma atividade similar ao privado, é 95%. Isso é recorde mundial. O Serviço Público Federal brasileiro paga o dobro do que uma atividade similar no privado paga. Se você for pegar os outros países do mundo, o Banco Mundial, que fez esse levantamento, não tem ninguém com prêmio salarial nesse patamar. É evidente que em estados e municípios isso cai, os estados é cerca de 34%, os municípios eles não têm um prêmio salarial, estão já alinhados com o mercado de trabalho, mas no Executivo Federal, na União, você tem esse gap muito grande. Então, no nosso caso aqui do governo federal, você tem uma aproximação. É evidente que a gente quer continuar trazendo pessoas qualificadas, mas você não pode ter um gap tão grande, especialmente nos salários iniciais. Então,
você ter salários iniciais mais condizentes com a realidade do mercado de trabalho, você ter uma progressão e promoção dentro da carreira mais ampla do que existe hoje. Hoje você tem 1/3 dos servidores públicos federais que já estão no topo das suas respectivas carreiras, e já alcançaram o máximo das suas carreiras. Muitas carreiras você consegue fazer isso em 10 anos. E aí você projeta uma pessoa que fica 30, 35 anos como ativo, em 10 anos ele atinge o topo, ele já não tem mais para onde ir. Ele fica 20, 25 anos sem ter outros incentivos ou desafios maiores. Então, você ter uma amplitude maior na progressão e promoção também é muito importante, gera efeitos positivos de gestão e gera efeitos positivos também de impacto fiscal, no famoso crescimento vegetativo da folha de pagamento. Alguns vantagens e benefícios que, inclusive, estão no texto da PEC, o Executivo Federal já eliminou há algum tempo, como, por exemplo, a licença-prêmio, como, por exemplo, a incorporação, mas esses dispositivos ainda permanecem em estados e municípios. O governo do Rio Grande do Sul fez uma reforma administrativa há pouco, que também abordou vários desses pontos, mas ainda tem muitos estados e municípios que têm essas vantagens que também estão descoladas da realidade do Brasil e precisam ser ajustadas. Mas, só para tentar também responder mais objetivamente a pergunta, Diogo, o IPEA fez um levantamento a respeito disso, né? É um desenho de cenários, né? Porque, como eu falei, vai depender da aprovação da PEC, vai depender da aprovação desses projetos de lei subsequentes, né? Para a gente ter a real dimensão do impacto. Mas ele fez um desenho de cenários, e nesse desenho de cenários que o IPEA fez, a projeção nos próximos 10 anos seria de 318 bilhões de reais de impacto. Então, é um impacto expressivo, né? A gente brinca aqui no governo federal, como os números são muito altos, tem que ser de bilhão para cima, né? Mas a gente sabe o quanto representa 318 bilhões de reais em 10 anos, isso é muito, muito expressivo. E se você projetar para 20 anos, aí o impacto é enorme, né? Porque daí você vai começar a ter, de fato, cada vez mais os efeitos desse movimento que foi feito agora. Então, essa é uma projeção que o IPEA fez, o CLP fez um estudo recente também e compartilhou aí uma projeção de impacto. Eu sei que a IFE, que é o Instituto Independente do Senado, também está fazendo um estudo a respeito disso, eles não divulgaram ainda. Então, só para trazer aqui um panorama e pelo menos um norte aí de qual seria o impacto disso. Mas, como eu falei, além desse impacto, tem um impacto que é mais difícil de projetar, que é o ganho de produtividade, o ganho de eficiência da administração pública. Isso também é algo impressionante aí, o que a gente pode conquistar fazendo uma boa reforma administrativa. E o segundo ponto que você questionou a respeito da percepção no Congresso, eu vejo a sociedade civil cada vez mais ciente da necessidade de fazer esse movimento. A gente conversa aí com formadores de opinião, com entidades representativas como a FENACOM, tantas outras, né, com as quais a gente está conversando, e a gente percebe que as pessoas enxergaram aí a necessidade dessa reforma, compraram essa pauta como uma pauta prioritária para o país, e isso traz muito otimismo, porque, sem dúvida, o Congresso reage, né, a isso, né? Ele está atento a esses movimentos da sociedade, porque a sociedade está demandando. E percebemos que tem um grupo dentro do Congresso Nacional muito engajado com essa pauta. Eu comentei antes da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Administrativa, que tem congressistas ali, parlamentares expoentes, né? O senador Anastasia, como eu comentei, a senadora Kátia, o deputado Thiago Mitrô, que estão trazendo essa pauta com muita força, assumiram, né, compraram essa pauta e estão defendendo no Congresso. O próprio presidente Rodrigo Maia é alguém que reiteradas vezes já se manifestou favorável a esse enfrentamento e considera ele fundamental, como tantas outras lideranças do Congresso. Eu sou otimista. É evidente que esse ano é um ano muito complicado por tudo que já aconteceu da pandemia, pelo processo eleitoral que a gente está agora no meio, pela proximidade do final do ano, mas a gente tem, no primeiro semestre do ano que vem, aí uma oportunidade única de fazer a aprovação da PEC e aí no segundo semestre partir para as outras temáticas, para os outros projetos. Então, acho que 2021 é um ano fundamental para a reforma administrativa e reitero aqui, é muito, muito importante
que entidades representativas e do peso da FENACON também se posicionem e se coloquem no debate, porque isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, qualifica o debate, e aí não é só a questão de apoiar, né? A questão de apoiar, trazer sugestões, trazer contribuições. Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha o melhor projeto possível sendo aprovado no Congresso Nacional. Mas eu tô otimista. Eu acho que ano que vem a gente tem uma belíssima janela aí para conseguir fazer esse avanço e essa construção da nova administração pública. Secretário Wagner, a minha pergunta era... Eu pedi para o Diogo fazer uma pergunta antes de você, mas a minha era exatamente essa, da reestruturação funcional, né? E a gente acredita que nessa mudança de reforma administrativa você tem que mudar a estrutura funcional, né? Ou seja, cargos que existem hoje vão deixar de existir, né? Ou terão uma função talvez mais alta dentro da hierarquia de cargos, né? Até pelo salário que eles têm hoje, né? Imagino eu. E você poder, evidentemente, com isso, construir uma outra estrutura mais adequada às administrações públicas, né? Então, você já respondeu de forma brilhante e a gente já passou mais ou menos o tempo, aliás, estouramos o nosso tempo determinado aqui pelo nosso programa, que quando a conversa é muito boa, muito técnica, e tem pessoas como você, muito experiente, traz questões muito sérias, de forma muito clara, muito transparente, é uma conversa muito gostosa. A gente fica aqui, enfim, gosta, não quer que acabe nunca, né? Mas, infelizmente, tudo tem um tempo na vida. Mas a gente vai ter outras oportunidades, espero, e o convite já fica aberto aqui, secretário, em outras oportunidades, trazê-lo aqui novamente para a gente poder continuar esse debate, que é muito importante para a sociedade. A gente acredita, sim, como você bem mesmo colocou, que a questão da reforma administrativa, realmente ela tem um fator primordial importante para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, a gente tem que ter essa visão clara, e nós já temos, e apoiamos, sim, esse trabalho de forma muito efetiva. Se Deus quiser, estaremos juntos sempre com vocês, e agradeço novamente o secretário de Gestão, Desempenho de Pessoas do Ministério da Economia, Wagner Lenati. Muito obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua disposição, parabéns pelo brilhante trabalho que você vem executando à frente dessa secretaria. Sérgio, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. O Diogo eu conheço há muito tempo, um amigo do Rio Grande do Sul, fico feliz também de estar compartilhando com ele esse programa aqui para falar para os associados da FENACON. Contem com a gente, o que precisar aqui no Ministério a gente está à disposição, novas conversas, novos debates. Isso é um tema que a gente poderia ficar 2 horas falando tranquilamente, pelo menos eu sou apaixonado pelo tema, eu poderia. A gente percebe isso, é muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigado. Imagina. O Diogo, dê o seu abraço ao Wagner, por favor. Um agradecimento mesmo, Wagner, e dizer assim, da clareza das suas colocações. Não precisamos ter aprofundamentos de leis, de nada. A tua colocação é muito clara. Então, acho que esse é um dos trunfos também, até para ter esse convencimento da sociedade, que é a pressão da sociedade que aprova no Congresso, né? Não, a gente precisa ter esse apoio. Eu acho que estamos no caminho certo. A nossa entidade ela tem um viés muito forte na área tributária, então a gente acompanha a reforma tributária há muito tempo, né? Há mais de uma década, desde os primeiros projetos, e agora a gente está com esse olhar atento também à reforma administrativa, por entender que ela é um pré-requisito, assim como você colocou, da reforma tributária. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade, quem sabe presencialmente, né, presente em Brasília, na sede da nossa FENACON. Se Deus quiser. Deus.